Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo, Pastor J, em mais um vídeo para abençoar seu coração, para edificar sua fé. Amém? Antes de nós discorrermos um pouquinho da palavra de Deus, dá um like aí, inscreva-se no nosso canal, tá? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, beleza? Olha só, o texto que nós vamos meditar nessa noite, ou nesse dia, melhor dizendo, se encontra no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. O Senhor é bom, uma fortaleza em tempos de angústia, e conhece aqueles que nele confiam. Então o tema para nossa meditação é justamente esse: o Senhor é bom. Aprenda a confiar nele. O livro de Naum ele foi escrito especificamente para os ninivitas e ele traz palavras muito duras de condenação, de exortação. O cálice da ira de Deus já havia transbordado com relação aos ninivitas. Por quê? Porque quando Deus tratou com aquele povo, ou se dispôs a tratar com aquele povo, que nem fazia parte do povo judeu, né? E aí Jonas vai lá e anuncia a correção do Senhor, a justiça do Senhor, aquele povo se arrepende, Deus perdoa os pecados deles e permite com que eles vivam em paz e na presença de Deus depois da mudança de vida, da mudança de mente que eles tiveram. 150 anos depois, estão os ninivitas fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Parece até um pouquinho com a gente, não é verdade? Porque, infelizmente, esse é o ciclo vicioso que acompanha a humanidade. Quando tudo vai mal, nós nos voltamos para Deus, mas depois a gente esquece e volta às mesmas práticas. O nosso Deus, ele é justo juiz, ele é tardio em irar-se, o texto vai dizer isso no capítulo 1, nos primeiros versículos, mas chega um momento em que Deus não deixa de maneira alguma o culpado por inocente. Ele trata com a humanidade, ele trata com a pessoa. E é exatamente isso que o profeta Naum está trazendo então para os ninivitas. Olha, chegou a hora da correção, chegou a hora do acerto de contas, chegou a hora de vocês enfrentarem, né, a ira de Deus. Meu Deus, Deus se ira, Deus vinga, sim, mas não com relação à pessoa. A vingança de Deus, a ira de Deus está totalmente ligada à destruição total da prática pecaminosa ou do pecado. Mas vamos lá, em meio a tudo isso, né, Naum vem profetizar no tempo do rei Ezequias, 660 a 612 antes de Cristo, e aí no meio de uma palavra dura, ele vai e libera essa palavra que nós acabamos de ler. O Senhor é bom e uma fortaleza em tempo de angústia e conhece aqueles que nele confiam. Essa palavra foi direcionada, muito provavelmente, às 10 tribos de Israel, que estavam sendo levadas cativa pelo povo da Síria. Então, o que Deus está falando com o seu povo em meio ao caos, em meio à tempestade? Ele está dizendo: olha, vocês estão passando por momentos difíceis, mas fiquem tranquilos, porque eu sou bom. Se abriguem em mim, que sou uma fortaleza, e confiem, porque eu conheço aqueles que em mim confiam. Irmãos, não tem nada melhor do que nós entendermos essa palavra como um cuidado de Deus. Nós podemos contextualizar o que esse povo está passando com os dias de hoje facilmente. E aí, diante dessa palavra, nós podemos entender que Deus traz paz aos nossos corações em meio ao caos. Deus gera segurança para nós, mesmo em tempos perigosos.
Deus deixa bem claro que nós precisamos estar tranquilos em meio à tribulação. Essa é a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Em meio ao caos, em meio ao cativeiro, em meio à tribulação, em meio aos perigos, o mundo tende a ficar amedrontado, a ficar acuado, a ficar apreensivo, mas nós que confiamos no Senhor precisamos ter paz, tranquilidade, segurança. Por quê? Porque nós não depositamos a nossa fé em qualquer um. A nossa fé está no Senhor que fez os céus e a terra. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O profeta Naum fala no versículo 7 que Ele é bom, que Ele é uma fortaleza e que Ele nos conhece, ou conhece aqueles que nele confiam. Então nós temos 3 pontos para a nossa meditação. Primeiro, o Senhor é bom. E presta atenção, quando a Bíblia diz que Ele é bom, isso significa que de fato Ele é bom, porque Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus vai dizer que o nosso Deus, Ele é imutável, nele não há sombra de variação. Ou seja, se Ele é bom, acabou, ponto final. Ele não é um tirano, Ele não é um ditador, pelo contrário, Ele é amor. E a maior prova do seu amor é que Ele se entregou por nós na cruz do Calvário para nos dar mais uma oportunidade. Se você está vivo hoje, se você está vendo esse vídeo hoje, pode ter certeza que as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida e Deus te sustentou para que você aproveitasse essa oportunidade, entendendo que Ele é bom. A segunda coisa é que Ele é uma fortaleza, e não é uma fortaleza em qualquer tempo, em tempos de angústia. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas o texto está nos levando a entender que em momentos de dificuldade nós precisamos nos refugiar no Senhor. O que é uma fortaleza? Um lugar seguro, um lugar protegido, um lugar onde existem recursos, um lugar onde nós sabemos que não seremos atingidos. Então, em nome de Jesus, o seu refúgio não pode estar nas drogas, não pode estar na bebida, não pode estar na balada, não pode estar, sabe? Não, o seu refúgio tem que ser o Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Amém? E não só isso, além de ser bom e ser a nossa fortaleza, o lugar onde nós podemos nos abrigar, nos guardar e ser verdadeiramente protegidos por Ele, a Bíblia ainda vai dizer no finalzinho do texto que Ele conhece aquele que nele confia. Aleluia! Perceba que o texto não está dizendo que o presidente nos conhece, ou que o pastor nos conhece, ou que o prefeito nos conhece, ou que o desembargador nos conhece. Não, o texto está dizendo que o próprio Deus nos conhece. Não só nos conhece, como nos chama pelo nome. Aleluia! E não tem nada melhor do que ser conhecido por este Deus. Não há nada melhor do que saber que verdadeiramente Deus, Ele nos honra, simplesmente porque nós depositamos a nossa confiança nele. E a pergunta é: aonde está a nossa confiança? Aonde está a sua confiança? Todo relacionamento tem como base para que ele venha dar certo, para que ele seja duradouro e permanente, tem como base a confiança. Se você confia em Deus, fica tranquilo, porque Ele jamais te deu motivos para não confiar nele. Ainda que o mundo te decepcione, ainda que os homens te decepcionem, Ele jamais te decepciona. Ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. E ainda que você tropece, ainda que você caia, a Bíblia vai dizer que Ele está sempre disposto a te erguer, a te levantar e te dar mais uma oportunidade, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. Já está chegando os nossos 10 minutos, o tempo passa muito rápido, mas eu quero encerrar te dizendo justamente isso. Olha, Pedro, ele sabia que o Senhor era bom, e em tempos de adversidade, em meio à tempestade,
ele correu para os braços do Pai, ele confiou em Jesus e a Bíblia diz que ele caminhou sobre as águas. Porém, em um determinado momento dessa caminhada, a tempestade ela aumentou e ele, infelizmente, foi tentado e cedeu à tentação. Olhando para a tempestade, tirou os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, em meio ao caos que nós temos vivido, em meio à tempestade que nós temos enfrentado, nós precisamos perseverar, persistir os nossos olhos sempre em Jesus. Quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, nós não afundamos. E se eu estou falando para alguma pessoa que por um motivo ou outro estava afundando, estava com a sua fé, minguada, enfraquecida, assim como Pedro, eu quero te convidar em nome de Jesus a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu tenho certeza que o Senhor vem com mão forte e te levanta em meio à tempestade e te leva para um lugar seguro, te leva para dentro da embarcação. Tá bom, queridos? O Senhor é bom, Ele é uma fortaleza em tempos de angústia e Ele te conhece quando você de fato deposita a sua confiança nele. Então, o que eu preciso, pastor? Eu preciso entender isso e aprender a confiar em Deus incondicionalmente. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu espero que essa palavra tenha vindo de encontro à sua necessidade nesse dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo